E hoje, como nós estamos vendo no slide, nós vamos trabalhar realmente apenas o mercado interno das empresas, o cliente interno. É uma das mais novas áreas da administração de empresas, é que está realmente trabalhando o cliente interno. Muitas vezes, nós ouvimos e temos exemplos de empresas que lançam produtos e serviços ao mercado externo e esquecem de lançar, esquecem de comunicar ao mercado interno. Eu cito um exemplo que há mais ou menos há uns 2 anos atrás, eu estava atendendo uma empresa na área de assessoria, e quando nós começamos o trabalho, nós simplesmente vimos de uma atendente, que um cliente ligou para ela e disse assim, fulana, parabéns pelo teu site, ficou realmente muito bonito. E ela chega e diz, site? Que site? Eu me lembro bem que naquela época a empresa gastou algo assim em torno de uns R$27 mil na elaboração de um site fenomenal, um site muito bonito. Só que essa empresa esqueceu de comunicar, essa empresa esqueceu de vender esse novo site, essa nova ferramenta de comunicação para com o cliente externo, para o seu público-alvo interno. Endomarketing justamente trabalha isso. Antes de nós entrarmos um pouco nos objetivos e nos próprios conceitos, vamos ver algumas premissas. De acordo com o slide, nós temos aí a era do ser humano. A tecnologia está cada vez ficando maior, melhor, mais inovadora. Mas, gente, não adianta ter a alta tecnologia se não tiver o ser humano. As pessoas não entram simplesmente para uma empresa, participam da realização de um objetivo dessa mesma empresa. Muitos empresários, muitos funcionários simplesmente acham que quando vão trabalhar, vão simplesmente trabalhar. Não, elas participam porque se nós fizermos inclusive uma conta, você fica dentro da tua parte da tua vida muito mais no trabalho do que até em casa. Se nós pegarmos um dia com 24 horas, você chega até passar 8, 9 ou até 10 horas na empresa. Aí você automaticamente leva mais umas 6 horas numa média dormindo, ou seja, você acaba passando muito pouco tempo com a sua família. Então, por que não maximizar e aproveitar e valorar, tanto do teu ponto de vista, voltamos novamente ao marketing pessoal, como do ponto de vista do empresário para com o seu funcionário, realmente trabalhar, integrar e comprometer os seus funcionários. Se quisermos, de acordo com o slide novamente, uma empresa sólida, forte, robusta, é necessário fortalecermos os nossos recursos humanos. Porque, que nem eu acabei de falar, alta tecnologia, cada vez maior e melhor. Só que sem o ser humano, o que as empresas vão fazer? Sem alguém para apertar um botão, sem alguém para realmente trocar uma bobina, como é que isso acontece? Uma empresa funciona? Não, não funciona. Nós vemos aí empresas cada vez mais robotizadas, só que precisam do ser humano, precisam realmente de pessoas. E aí, automaticamente, eu faço a pergunta, o que as empresas estão realmente fazendo, os empresários estão realmente fazendo para realmente valorar tanto esse seu capital humano? Lembre-se, nós já ouvimos essa palavra, capital humano, já ouvimos essa palavra talentos, quando nós conversávamos na primeira aula sobre o mercado. Mas o que hoje, eu pergunto, o que as empresas estão fazendo? Estão realmente, vamos dizer, tendo o foco nesse seu cliente? Ou apenas simplesmente tem os seus funcionários? Novamente, de acordo com o slide, os homens e as mulheres das nossas empresas, são eles que fazem com que as coisas aconteçam ou impedem que as coisas aconteçam. O que significa isso? Em empresas que automaticamente os funcionários estão realmente comprometidos com a empresa, eles produzem mais. Isso já tem dados estatísticos de climas, de pesquisas, que funcionário motivado aumenta a produtividade. Funcionário desmotivado baixa a produtividade. Funcionário que não está comprometido consigo, com sua empresa, atende mal.
atendendo mal, o cliente pode sentir isso e pode trocar, né, essa empresa, né, por uma outra, já que nós também vimos na primeira aula que a concorrência está muito grande, né? Gente, vamos dizer assim, o ser humano, né, as pessoas hoje em dia, né, elas têm o poder de fazer mais ou fazer menos. Né? Uma pessoa que tem, por exemplo, como metas, né, produzir dentro de uma linha de produção, dentro de uma indústria, né, 10 ou 15 peças, se ela não estiver motivada, né, ela não produz isso ao dia. Só que se ela realmente estiver, né, motivada, comprometida, né, com a empresa, ela produz 15, 16, 17 ou muito mais. Mas aí que está, depende disso de quem? Vimos, né, na aula 2, do seu marketing pessoal, porém depende da empresa também ter esse foco no cliente interno. Novamente, de acordo com o slide, né, falhas pequenas, simples, óbvias, mas que somadas provocam grandes perdas nos lucros finais. Vamos pegar, né, um exemplo. Digamos, numa empresa de 100 funcionários, numa linha de produção, né, onde, digamos assim, que 2 funcionários, né, desses 100, 2%, né, fazem um pequeno, né, tem um pequeno probleminha hoje, ou uma pequena perda hoje, mais uma amanhã, mais uma depois. Dentro de uma semana são 5 pequenas perdas, 5 pequenos problemas. Dentro de 20 dias, quanto que será que a empresa não está perdendo? Isso se nós pegarmos 2% apenas. E se mais funcionários começarem a dar problemas, né, em termos de baixa produtividade, né, ou realmente, vamos dizer assim, não estar atendendo, né, dentro da linha de produção, por exemplo, ou da linha de vendas, o que vai acontecer com essa empresa? Né? No final de um mês, no final de um semestre, no final de um ano, quanto será que essa empresa não deve estar tendo prejuízo? Quer dizer que estar realmente em contato, estar olhando o funcionário, estar trabalhando com o funcionário, estar realmente, vamos dizer assim, percebendo, né, a importância do funcionário, né, dentro do mercado interno desconhecido das empresas é fundamental. Né? Sempre encontro muitos empresários, muitos diretores, muitos gerentes que dizem assim: Alexandre, olha, é tanto desperdício na minha empresa, né, que simplesmente vou dizer, eu não sei mais o que fazer. Aí eu simplesmente coloco, né, por exemplo, João, você já percebeu se esses desperdícios, né, não estão ocorrendo por causa que os seus funcionários não estão comprometidos com a empresa, com a equipe? Né? E no momento que nós aí começamos a refletir isso, né, na grande maioria das vezes, né, realmente se percebe, né, que automaticamente pequenas falhas estão ligadas a funcionários, a equipes de funcionários que não estão comprometidos. E quanto que isso, gente, pode dar de prejuízo para o seu departamento, para a sua empresa, né, a curto, médio e longo prazo. Novamente, né, não podemos esquecer da estatística do marketing, né? 12 por 5. O que é isso, 12? A cada mau atendimento, né, o cliente fala para mais 12 pessoas. Para cada bom atendimento, é falado para mais 5 pessoas. Gente, como é que fica então, né, se pegamos novamente numa rede de departamentos ou numa pequena empresa, né? Se 5 ou 10%, né, das nossas equipes de vendas ou dos nossos funcionários fazem pequenos probleminhas ou fazem mau atendimentos. Nós sempre temos que fazer, né, essa multiplicação. Quanto que um mal atendido, 2 mal atendidos ou 3 clientes mal atendidos no dia falam para mais 12. Dentro de uma semana, dentro de um mês. Automaticamente, nós podemos estar percebendo aí, né, que realmente, usando até uma terminologia do mercado, que o nosso dinheiro está saindo, né, pelo ladrão, ou nós estamos dando um tiro na culatra. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o funcionário não está comprometido, né? O funcionário não está envolvido, né? Mas esse envolvimento desse mercado é só responsabilidade do funcionário?
Vimos ontem no marketing pessoal, vimos na aula 2 do marketing pessoal, que sem sombra de dúvida, né, o funcionário tem que fazer por si, né? Só que é um comprometimento também da empresa dar esse respaldo, né, dessa responsabilidade para que ambos trabalhem como cliente. Quando se fala de cliente, nós temos aí, nesse caso, 2 clientes, né? O cliente funcionário, o cliente empresa. O cliente empresa que eu digo é a estrutura organizacional. Se nós pegarmos um modelo de uma empresa, todos os departamentos de uma empresa são clientes do outro. Vamos estar percebendo, vamos estar falando isso, né? Mais em detalhes daqui a pouquinho, inclusive vou contar um caso extremamente interessante, né, de uma empresa que perdeu, né, uma grande venda, né, e o que isso pode gerar, né, para toda a empresa. Gente, quando se fala de cliente interno, quantas vezes, né, nós já não ouvimos, né, espeto de pau, casa de ferreiro, ou isto não é do meu departamento. Vem cá, fale assim, né? Pense, faça uma reflexão. Quando que foi a última vez que vocês ouviram isso? Isto não é do meu departamento, isso é sobre da responsabilidade do fulano X, Y, ou do departamento X ou do departamento Y. Mas e se o departamento X ou Y não perceber, não atender, né? Porque eu não sou empresa. Quando se fala, você trabalha na empresa X ou trabalha na empresa Y, né? As pessoas falam, não, você trabalha no departamento da empresa X ou da empresa Y? Não, as pessoas falam, você trabalha na empresa X, você trabalha na empresa Y. Quer dizer que, se nós percebermos, o que nós estamos valorando e levando novamente ao mercado? O valor da marca, o valor da imagem, né? Automaticamente, quando, né, um cliente, né, mal atendido por um de nossos vendedores ou um de nossos funcionários, de qualquer departamento, gente, de qualquer departamento, o cliente vai se dizer assim, não, eu entrei naquela loja e fui mal atendido pelo fulano de tal. Não, ele vai dizer, eu entrei na loja, número, de nome X, que lá eu fui mal atendido. Quer dizer que a responsabilidade, novamente, né, entra na missão do marketing, da geração de negócio, de uma imagem negativa para a nossa empresa. Lógico, nós automaticamente também perdemos com isso, né? Porque a pessoa vai acabar se lembrando que, vamos dizer assim, talvez o Alexander, né, tenha feito um mau atendimento, né? Mas sempre está respaldado pela marca, pela imagem, né, da empresa pela qual nós trabalhamos, onde nós trabalhamos, né? Quer dizer que, vamos dizer assim, quando se fala realmente de endomarketing, né, nós temos que começar a perceber o quanto que nós somos responsáveis por... Isso não é do meu departamento. E aí até acontece uma coisa bem interessante quando nós colocamos isso, né? Vamos estar vendo logo mais à frente, né? Cadê o trabalho de equipe? É porque aí nesse caso não há trabalho de equipe, há o trabalho de equipe, né? Imagina, por que eu vou me importar com isso? Né? Por que eu vou realmente ter que levantar, né? Fazer um esforço, fazer um movimento para ajudar alguém da minha equipe ou para ajudar alguém do outro departamento, né? Ou para até ajudar a minha empresa? Isto não é do meu departamento. Novamente, quantas vezes vocês já não ouviram isso? Quantas vezes vocês mesmos já não falaram isso? Vocês ganharam ou perderam com isso? Eu tenho certeza absoluta que perderam. Né? Porque imagine a imagem, né, que fica para alguém da tua equipe ou do outro departamento, quando você chega assim, isto não é do meu departamento. Fica uma imagem legal? Fica uma imagem boa? Não, fica uma imagem muito ruim. Fica aquela imagem, puxa, né, o Alexander não quer me ajudar, puxa, eu não posso, né, ter o comprometimento, não posso ter realmente o auxílio dele, posso não ter o apoio dele. E isso, gente, cria um clima positivo ou negativo na empresa? Negativo. E se automaticamente aí nós levamos de 8 a 10 horas trabalhando numa empresa que tem um clima ruim, que tem um clima assim que você acorda de manhã e diz, nos seus motivos que te levam a ação, ai, de novo, eu não aguento mais ir, eu não aguento mais trabalhar, aquele clima é tão ruim. Será que você também não é responsável por esse clima?
Será que você também não é responsável, já que algumas ações não são do teu departamento, né, em realmente cooperar, em fazer um trabalho de equipe? Vamos ver, novamente falando, algumas palavras-chave quando se fala de equipe, né? E uma das principais palavras-chave da equipe é nós. Você está no nós ou você está no eu? Ou você está no eu-equipe? Isto não é do meu departamento. Gente, vamos começar a refletir sobre isso. O quanto é fundamental realmente o mercado interno desconhecido das empresas. Só mais um rápido exemplo. Uma empresa chega, faz uma linda campanha de lançamento de um novo produto, sai em horário nobre da televisão, gasta-se fortunas. E aí lá aparece, né? Ligue para 0800 qualquer coisa, né? Aí, né, aquela pessoa que tão confortavelmente, né, estava no seu lar, foi sensibilizado por uma das ferramentas do marketing, que é a publicidade, da comunicação, disse, eu vou adquirir esse produto ou serviço. Pega o telefone, né, e faz lá 0800 qualquer coisa, né? Aí do outro lado atende. Alô? Não, aqui é a guarda. Não tem ninguém não. É só horário comercial. O que a empresa fez? Esqueceu de estruturar o seu mercado interno para atender o seu mercado externo. Você está acompanhando as dicas do administrador Alexander Bayer, pós-graduado em marketing, na terceira aula do curso Motivando Talentos para a Qualidade Total de Atendimento. Lembre-se que o resumo da aula e os testes de avaliação estão à sua disposição no site www.dtcom.com.br. O site tem também links relacionados ao assunto e dicas de outros cursos da DTCom. Você também pode entrar em contato com a gente pelo DTCal. O nosso telefone é o 0800 703 3180. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. É só um instante. Motivando talentos para a qualidade total. Você está acompanhando aqui na DTCom o curso do administrador Alexander Bayer. Voltamos do intervalo e vamos agora prosseguir com a terceira aula. Vamos então agora, já que nós conhecemos algumas premissas, né, extremamente importantes para um programa de endomarketing, vamos ver alguns objetivos que um programa de endomarketing ou o foco no cliente interno pode trazer. De acordo com o slide, nós temos aí o primeiro, né, que é noções do cliente interno. Gente, o que é isso? É ter noção do cliente interno. Departamento A precisa de departamento B, que precisa de departamento C. Automaticamente, com isso, um é cliente do outro, não é? Porque se imagina se o departamento B, por exemplo, né, disser assim, não, eu não vou trabalhar hoje. Não estou com vontade, né, não estou com ânimo, não estou com motivação para trabalhar. O que acontece? O departamento A e o departamento C também não trabalham. Quer dizer que não há um relacionamento entre esses clientes. Na segunda parte, né, do slide, melhorar o nível de comunicação e coesão em todos os níveis da organização. O que é isso em termos de comunicação? Puxa, né, automaticamente, se você não sabe exatamente o que o outro departamento faz, você vai poder se comunicar bem com ele? Se os outros departamentos não sabem exatamente, né, o que você faz, eles vão poder se comunicar com você? Ou se não fica naquela ideia, eu acho que o marketing, por exemplo, né, só faz festa. Finanças só cuida de números. Recursos humanos só trabalha seleção, treinamento e recrutamento. A parte da produção, né, eles só fazem os produtos, né? Ou seja, se nós não sabemos o que os outros departamentos fazem, nós aí começamos com o eu acho que.
E automaticamente, no momento que nós começamos os achismos, né? Ou seja, nós começamos a ter imagens errôneas do que os departamentos fazem, de quais são as missões, né, de cada um dos departamentos, né? E automaticamente, se nós não sabemos, nós não nos comunicamos. Agora, se partirmos do seguinte princípio, né, que se nós sabemos exatamente o que os outros departamentos fazem e que eles sabem o que nós fazemos, né, o que, vamos dizer assim, de primeiro lugar acontece? Melhora a comunicação. Quero citar aqui um exemplo, né, como esse trabalho de comunicação funciona. Né, há mais ou menos uns 4 meses atrás, né, nós desenvolvemos um trabalho de quase 12 horas numa empresa, numa indústria de café, que é mais ou menos lá no dia 17 do mês, né, estava assim bem longe das suas metas, né? Aí dentro desse trabalho, dentro de um programa, né, de endomarketing, né, nós identificamos, né, que realmente as pessoas não sabiam o que as outras faziam. Primeiro, elas não conheciam as outras pessoas, não conheciam e não sabiam o que o outro departamento fazia. Ou seja, identificamos gargalos, né, e problemas de comunicação, né? O que nós fizemos com isso? Depois de fazer alguns tipos de trabalho, né, nós fechamos, né, os grupos, né, de cada departamento, e cada departamento se vendeu para os outros, né? Automaticamente, no final do dia, né, todo mundo estava se conversando, todo mundo estava se relacionando, né, e mais ou menos, né, uns 10 dias depois desse trabalho, nós acabamos voltando, né, para a empresa, né, até para dar um feedback do trabalho, né, já que sempre é realizada uma pesquisa de mercado. E aí a diretoria chegou e falou assim: Alexander, o processo de comunicação nosso está tão perfeito, né, que nós, faltando 4 dias do término do mês, né, nós realmente conseguimos atingir as metas. Aí eu questionei: puxa, mas por quê? Simplesmente porque melhorou a comunicação. Simplesmente porque as pessoas falavam: puxa, fulano do departamento X precisa de mim, precisa das minhas informações, né? Então, quanto mais rapidamente, quanto mais flexivelmente eu levar as informações, mais rápido ele vai poder dar retorno, mais rápido nós podemos voltar a campo, né, atingir os nossos clientes, né? Gente, um simples comunicação, simplesmente sair, né, daquele seu eixo engessado. Isto não é do meu departamento, e realmente falar ao mercado, falar ao outro departamento, né? Nós temos, né, que nem diz aqui no próprio slide novamente, integrar e comprometer os funcionários da empresa, né? Isto cada vez mais, né, está sendo, vamos dizer assim, os grandes objetivos, né, das empresas, né? Fazer com que aquele funcionário realmente, né, tatue, né, a empresa na sua pele. Até alguns anos atrás se falava vestir a camisa da empresa, mas aí realmente eu tenho que concordar com alguns consultores, né, nessa área que você vestir a camisa, você pode até vestir a camisa, né? Mas aí se você quiser, né, você simplesmente pega, né, vai, tira a camisa e pronto, né? Ou seja, você está envolvido, né, mas não está comprometido. Agora, para você realmente tatuar a empresa, né, no seu corpo, significa que você está comprometido. Significa que realmente os resultados da empresa estão ligados aos seus resultados, né? Novamente, marketing pessoal, gente, né? Comprometimento, né? Realmente fazer com que a empresa, já que você passa no mínimo de 8 a 10 horas nela, seja um lugar legal para você trabalhar, que você tenha relacionamento, né, que você possa realmente, vamos dizer, se sentir bem indo trabalhar, estando comprometido com você, marketing pessoal, estando comprometido com a sua empresa. Novamente, né, outro objetivo, né, do slide, fazer com que os diversos departamentos da empresa e seus funcionários compartilhem os valores e objetivos da empresa. Uma coisa que eu acho extremamente interessante também, né, é aquelas empresas que têm refeitório, né? Naqueles refeitórios grandes você pode exatamente ver, né, e identificar, né, aquelas ilhas
de departamentos, né? Porque eles não se misturam, né? Porque já que eles são departamentos, né? Na empresa, na hora da refeição, eles também são departamentos, eles também se isolam, eles também não se comunicam, né? Saber os valores, saber os objetivos realmente da empresa, você só consegue, né, a perceber, a trabalhar isso no momento que você conhece a empresa como um todo, que você sabe exatamente, né, vamos dizer assim, a missão e a função dos outros departamentos, né, a importância das pessoas que estão, né, desenvolvendo, trabalhando em cada um, né, desses departamentos, né. Assim você realmente, né, vai ter aquela ideia, né, do que a empresa quer como um todo. Essa semana eu, inclusive, fui visitar uma empresa, né, uma fornecedora, né, de produtos, né, para a indústria automobilística, né, e simplesmente era inacreditável ver, né, como aquela costureira, né, sabia exatamente, né, o quanto que a empresa faturou ano passado, quais que eram os objetivos dela, né, dessa empresa, né, para esse ano, quais eram os objetivos, né, da empresa para o próximo ano. Por quê? Porque havia um nível de comunicação muito grande. Automaticamente, o que deu para perceber nessa empresa, né? Comunicação clara, entrosamento, comprometimento, né? Índices, né, de rejeito, de não conformidades, né, de produtos baixíssimos, gente, baixíssimos. E não era só o supervisor ou o líder, não, era a própria costureira que sabia, né, o quanto que ela estava produzindo, quanto o seu setor estava produzindo, quanto a empresa como um todo estava, né, produzindo, né? Quem que eram os seus clientes internos e quem que eram os seus clientes externos, né? Conversando, né, inclusive com essas funcionárias, né, você sentia orgulho delas em falar da empresa. Isso não gera marca e imagem positiva para a empresa? Porque se nós pegarmos uma funcionária dessa, né, que vai lá num ambiente social ou de família, né, ou vai de repente visitar amigas de outras empresas, né, e quando vê, está conversando, está falando bem na sua comunidade, na sua vida social da empresa que trabalha. É orgulho, é comprometimento e não é aquela, né, tipo assim, ai, eu não aguento mais aquela empresa, ai, mas como eu não aguento mais essa empresa, né? Imagem negativa. Quer dizer que saber dos objetivos, saber dos valores, né, faz com que, né, as nossas equipes de A a Z da nossa empresa realmente estejam envolvidas, estejam realmente comprometidas, né, com o nosso negócio. Novamente, de acordo com o slide, estimular o desenvolvimento de qualidades exigidas para o enfrentamento de crises e ganho de competitividade empresarial. Talentos, capacidade, visão. No momento que as nossas equipes, os nossos colaboradores, né, sentirem que a empresa valoriza e se comunica com você, automaticamente esse resultado é imediato, né, para o enfrentamento de crises, né? Porque aí, em vez de ficar aquele medo, ai, cadê a lista? Será que eu serei o próximo da lista? Eles dizem, não, a empresa talvez está passando por certas dificuldades, mas o que eu posso fazer para ajudar a minha equipe? O que eu posso fazer para ajudar o meu departamento? O que eu posso fazer para ajudar a minha empresa para vender mais? Novamente, funcionário, colaborador, comprometido com a empresa, né? Preparado, né, para qualquer tipo de crise, né? Porque para eles não tem diferença se o dólar está subindo, o dólar está descendo ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque ele quer ver a empresa dele bem, né? Porque ele quer ver a empresa dele produzindo, ele quer reduzir ao máximo, né, os desperdícios para sobrar mais para a empresa no final do mês. Automaticamente porque vai sobrar para ele também, né? Cada vez mais nós vemos empresas
né, pagando, né, valores, né, de dividendo de lucros, né? Por quê? Porque as empresas estão vendo que, puxa, se o meu funcionário me ajudou a ganhar mais, né, a ter mais lucro, a ter mais rentabilidade, puxa, é lógico que eu quero mais estar compartilhando isso com os meus funcionários, com os meus colaboradores, né? É uma empresa que vai vender mais? Sem sombra de dúvida. É uma empresa que vai ter uma marca, uma imagem no mercado muito forte? Sem sombra de dúvida. É uma empresa onde que, né, as pessoas, né, estão dentro dos 5, ou seja, né, por ter um bom produto, por ter um bom serviço, por ter um bom atendimento, né, o mercado vai falar bem. Ok, pode ser só para 5, mas 5 para mais 5, para mais 5, para mais 5. Porque, novamente, vamos buscar uma reflexão. Falar para 12 é em progressão geométrica, gente, né? Mata qualquer tipo de empresa, mata qualquer tipo de marca, né? Com isso, fundamentalmente, nós acabamos entrando, né? E é onde puxo novamente o slide, equipes de trabalho. Vimos até agora que o eu-keep não tem mais lugar nas nossas empresas, né? Mas sim que a equipe realmente é fundamental, né? Por quê? Porque aí tem aquelas palavras-chave. E, gente, percebam só uma coisa. Quanto dessas palavras-chave para trabalhos em equipe não estão relacionados, né, com aquelas palavras-chave do conheça-te a ti mesmo do marketing pessoal? Número 1, autoconhecimento, né? Você saber quem você é. Você saber realmente o profissional que você é, você realmente saber aquilo que você pode maximizar dentro da sua empresa. Palavra número 2, potencialidades. Número 3, limitações, ou seja, potencialidades é aquilo que você melhor sabe fazer, os seus pontos fortes. Lembram do exercício que vocês fizeram? Né? Tenho certeza que muitos fizeram. Né? Os seus pontos fracos. Né? Por quê? Porque aí você pode, dentro de um trabalho de equipe, que nem está escrito, uso construtivos das diferenças. Né? Eu quero até citar um exemplo bem particular que eu acho extremamente interessante, né? Uma época da minha vida, né, mais ou menos alguns anos atrás, eu tive uma grande parceira, somos parceiros até hoje, né? Que a minha potencialidade, né, era me comunicar com as pessoas, era apresentar trabalhos, fazer palestras, cursos, né? E um dos meus pontos fracos era realmente escrever, né? Essa minha grande parceira, né, ao contrário, o grande potencial dela era escrever. Gente, ela adorava escrever. Para ela pegar, né, e eu jogar uma ideia e ela escrever, era algo maravilhoso, porque fluía. Ao contrário, a sua limitação, o seu ponto fraco era a apresentação para 2 pessoas, ela já tremia, ela não gostava, ela não se sentia bem. O que nós fizemos? Nós usamos e construímos em cima das nossas diferenças. Ela escrevia, eu apresentava e ela escrevia. Né? Vamos dizer assim, aí frutos, né? Temos muitos frutos, né, de grandes trabalhos que nós já realizamos. Por quê? Porque nós soubemos identificar isso dentro da sua empresa. Tente identificar, né, vamos dizer assim, dentro daquele exercício que você já fez, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das suas potencialidades, das suas limitações, aonde que está alguém que pode lhe ajudar, né, nos seus pontos fracos. Ou seja, vá procurar na sua equipe, né, as pessoas, né, que te complementam, que você pode construir com as suas diferenças, que pode complementar dentro do seu ponto fraco, dentro da sua limitação, a potencialidade, o ponto forte do outro. Tenho novamente certeza que, vamos dizer, as equipes ganham e muito com isso. Comunicação, interação, relacionamento, né? Por quê? Porque aí todos crescem, porque aí não fica só no eu novamente, né? Algumas outras palavras fundamentais é ter respeito nas equipes, né? Nós temos que nos respeitar como seres humanos, nós temos que nos respeitar como pessoas, nós temos que colocar os nossos valores de respeito. O que é respeito, gente, né? A própria psicologia diz respeito, perto do peito, a parte afetiva do ser humano, né?
é outra palavra mágica, cooperação, né? Cooperação, vamos dizer, você coopera com as pessoas, não coopera só com você. Equipe, novamente, né? Foco no cliente, né? Acredito que nós não precisamos nem mais falar tanto sobre foco no cliente, já que nós estamos falando desde a primeira, desde a segunda e agora na terceira do cliente. Quem? O cliente externo, né? Quem? O cliente interno. Quem? Você como cliente, né? Sintonia e nós, né? Porque se você não tiver sintonia com a sua equipe, se você não tiver sintonia, né, com o seu departamento, vai acabar onde? No eu. Eu não pode mais existir nas empresas. Vamos trabalhar o nós dentro das nossas empresas, que sem sombra de dúvida nós vamos ter muito mais resultados e principalmente vai ser muito mais gostoso acordar de manhã e ir trabalhar na empresa. Você está acompanhando as dicas do administrador Alexander Bayer, pós-graduado em marketing, na terceira aula do curso Motivando Talentos para a Qualidade Total de Atendimento. Lembre-se que o resumo da aula e os testes de avaliação estão à sua disposição no site www.dtcom.com.br. O site tem também links relacionados ao assunto e dicas de outros cursos da DTCom. Você também pode entrar em contato com a gente pelo DTCal. O nosso telefone é o 0800 703 3180. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. É só um instante. Motivando talentos para a qualidade total. Você está acompanhando aqui na DTCom o curso do administrador Alexander Bayer. Voltamos do intervalo e vamos agora prosseguir com a terceira aula. Vocês então devem estar me perguntando, mas Alexander, então o que eu faço, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse slide. Está escrito lá, integrar a ação. Cliente interno, empresa e cliente externo. Desses anos de assessoria e consultoria, né? Quando alguma empresa nos chama para verificar, né, o seu nível de endomarketing, né? Nós sempre fazemos a seguinte pergunta. Vocês têm algum canal de comunicação interno? Aí eles falam, sim, né? Sim, nós temos nosso jornalzinho. Aí eu faço a seguinte pergunta, tá, ok, esse jornalzinho, ele é entregue quando? Entregue, todo mundo lê, junto com o Olerite. Há uma pesquisa, né, que diz que 75% de qualquer tipo de comunicação entregue junto ao Olerite, ele não é lido. Porque, gente, você pode ganhar 100 mil reais por mês. Mas aquilo é o Olerite, né? Isso tem toda uma teoria psicológica, social em cima disso, né? E automaticamente você não lê. Então quer dizer que automaticamente esse jornalzinho você não lê. Como é que nós poderíamos estar fazendo, né? Por exemplo, né, em vez de colocarmos, né, na mesa do nosso funcionário, nosso colaborador, ou simplesmente, né, entregar no Olerite, por que nós não fazemos uma ação de marketing direto, né? Pensem só, você como funcionário receber na sua casa o jornalzinho interno da sua empresa, que aí eu abro um parênteses. Não pode ser só, gente, receita, piada, resultado de jogo de futebol, quem nasceu e quem entrou. Né? O jornal interno é um grande canal de comunicação, uma grande ferramenta de comunicação da empresa para levar valores, objetivos, lançamentos de novos produtos, né? E aí, automaticamente, voltando, se você pega, imagina, você chegando em casa e lá está um jornalzinho que você vê que é da empresa que você trabalha e está escrito A.T. Senhor Alexander Bayer. Puxa, é uma coisa personalizada. Poxa, é uma coisa que você vai ler, é uma coisa que os seus familiares vão estar lendo, se envolvendo e se comprometendo com você e com a sua empresa. Por que não fazer isso? Temos um outro grande exemplo, né? Festa de final de ano, né? Festa de final de ano é um grande momento realmente para as pessoas, né, comerem e beberem. E se você até for nessas festas de final de ano, você pode olhar exatamente todos os departamentos sentados juntos. Puxa, gente, por que não é uma grande oportunidade, um grande evento festivo de confraternização, né, de levar, né, o trabalho do ano inteiro, de levar novidades, de levar lançamentos, de misturar todo mundo? Não, porque aí você no outro dia você pergunta assim, e daí, como é que foi? Essa comida estava boa, a cerveja estava mais ou menos, né? Ou seja, as empresas gastam
muito dinheiro, com festas que não são aproveitadas, que não são maximizadas para se relacionar e se comunicar com o cliente interno, né? São ações, gente, super simples para você comprometer o seu funcionário, para você comprometer o seu colaborador, sua equipe, né? Que nem naquele exemplo que nós citamos antes, né? Que a empresa não se preparou. Qualquer tipo de lançamento de produto ou serviço que você fizer para o mercado externo, venda, faça, mostre para o teu cliente interno, mostre para todos os teus funcionários, porque só aí você já vai ter uma multiplicação de marca-imagem gigantesca, né? Quantos outros exemplos que nós podemos estar fazendo, né? O próprio endomarketing é muito trabalhado, né? Onde tem dois clientes bem fortes, que é o recursos humanos, que a missão é ter a gestão das pessoas, e a do marketing, que é gerar negócios, marca, imagem, né? Os dois departamentos trabalhando junto. Por exemplo, o recursos humanos sempre recebe o trabalho de clima organizacional. Em quantas empresas, né, nós já verificamos que essa pesquisa de clima organizacional simplesmente pega, ok, é feita e coloca de lado. Quanto que não se pode trabalhar, maximizar isso para envolver e comprometer os funcionários internamente, né? Maximizando realmente marca, imagem para o cliente interno, né? Automaticamente sempre voltado para o cliente externo, né? Tem programas que podem ser desenvolvidos pela própria empresa, né, de responsabilidade social, né? Motivar os seus colaboradores, né, para, de repente, através de ações sociais, né, atender uma comunidade em volta da empresa, da loja, da indústria. Começa a melhorar a imagem, você começa principalmente realmente a atuar socialmente, né? Voluntariamente ajudando as pessoas, ajudando a comunidade. Quantas coisas você realmente não pode fazer dentro da sua clientela interna, né? Novamente temos aí no slide, né? Esta endomarketing é a ação que dá base concreta para qualquer outra ação no mercado externo da empresa, né? Ou seja, uma empresa que realmente está bem trabalhada, os seus clientes internos estão, vamos dizer assim, bem comprometidos, né? Eles, sem sombra de dúvida, né, vão trazer resultados, né, fenomenais, né, para a empresa junto ao seu cliente externo. Faço uma pergunta para vocês, vamos até estar voltando ao slide. Vocês sabem qual que é a diferença entre, nas empresas, jogar tênis e jogar frescobol? Provavelmente vocês devem estar falando, né? É a rede, é a regra, né? O campo, é o espaço, um é na praia. Não. Vamos deixar essa parte mais técnica e vamos lá demonstrar, né? E aí eu quero que vocês percebam, olhem bem, né, os meus gestos, os meus movimentos e tentem ver a diferença. Tênis precisa ter 2 pessoas. Frescobol, 2 pessoas. Cena 1, tênis. Né? Você fica lá, né? Você vê lá, fica analisando o outro, né? O ponto fraco do outro é no cantinho. Aí você vai, pronto. Você ganhou. O outro perdeu. Ok. Aí você é novamente preparado, né? Para receber a bola dele que vem com agressividade. Você devolveu, ele errou de novo. Tênis. Um ganha, outro perde. Frescobol, gente, como é que é jogar frescobol, né? Imagine-se na praia jogando frescobol, né? Como vocês muitas vezes já jogaram, muitas vezes já viram pessoas fazendo, né? O que você vai? Você joga com cuidado, você faz o possível para você acertar, para você jogar certo para o seu companheiro, colaborador, porque ele também vai querer acertar certo e jogar certo. Aí você vê 1, 2, 3, 4, 19, 32, 50, né? Gente, ou seja, os dois estão ganhando, os dois estão se divertindo, né? Os dois estão colaborando. É um jogo de equipe. Gente, então, não esqueçam, nas nossas empresas nós temos que jogar frescobol. Porque frescobol é um jogo de ganha-ganha, né? Dentro das nossas empresas, nós temos que ter realmente, vamos dizer assim, a concepção, poxa, se eu ganho, o meu companheiro ganha, nós ganhamos como equipe, o departamento ganha, a empresa ganha como um todo. Gente, frescobol, se vocês quiserem a partir de hoje, inclusive, pegar aí, né, numa loja e comprar
um equipamento de frescobol. Mas, gente, não esqueçam, hein? Vejam se vocês são bem atendidos. Se vocês não forem bem atendidos, né, vão comprar na concorrente, né? Para levar, né, a partir de amanhã, né, na sua empresa, para dizer assim, nós vamos jogar frescobol na nossa empresa. Por quê? Porque é um jogo de ganha em ganha. Puxa, eu ganho, o meu companheiro, né, ganha, automaticamente a equipe ganha, automaticamente o departamento ganha e automaticamente a empresa ganha. Nós, empresa ganhando, automaticamente o cliente vai sentir isso, vai perceber isso, já que é isso que ele quer, né? E lucros, rentabilidade, felicidade para a nossa empresa, felicidade para nós, felicidade para a equipe, felicidade para a nossa família. Gente, e se nós percebermos, isso só falando do mercado interno, talvez agora não mais tão desconhecido das empresas, né? Porque, olha só, eu vou citar um exemplo, né, e vou puxar vocês para esse slide. Sou seu cliente, você lembra? Temos dentro das empresas, você, recursos humanos, marketing, financeiro, contabilidade, produção e administrativo. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Era uma vez, na hora de um almoço, numa determinada empresa por aí, pelo Brasil, um cliente em potencial que procurou a empresa e ele queria comprar um determinado tipo de produto no valor de 5 milhões de reais. Como horário de almoço, né? O pessoal do comercial não estava, o pessoal do marketing também não estava, né? Esse cliente em potencial dos 5 milhões de reais foi atendido por alguém de outro departamento da seguinte maneira: não tem ninguém aqui, está todo mundo almoçando, não, estamos no horário de almoço, estamos fechados, não queremos. O cliente foi embora, triste, magoado e principalmente, ele não comprou. Por quê? Porque esse funcionário do departamento, sei lá qual, diz, isso não é comigo, isso não é da área responsabilidade, da área comercial, ou no máximo, né, da área de marketing, né, que faz a tal da comunicação para os clientes externos. Aí o que aconteceu? Como o departamento comercial, naquele mês, não efetuou nenhuma venda, até perdeu a de 5 milhões de reais, ela não teve um pedido para passar para o departamento financeiro, que automaticamente não precisou emitir nenhuma nota para mandar para a contabilidade, que aí na contabilidade automaticamente, né, aquele mês foi fechado com um grande prejuízo, que a contabilidade manda para a diretoria da empresa dizendo, esse mês nós tivemos prejuízo. Aí a diretoria manda para os recursos humanos, estamos em prejuízo, precisamos mandar alguém embora, precisamos mandar funcionários embora. Aí os recursos humanos, né, vê na empresa demissões. Quer dizer que aí eu questiono, gente, dentro das nossas empresas, os nossos departamentos não são clientes um do outro? Gente, é lógico, porque um depende do outro, né? Você lembra de mim? Eu sou seu cliente. Né? Nós temos que começar, gente, a fazer esse tipo de exercício, né? Nós temos que começar, né, a partir de agora, não é nem a partir de amanhã, a convidar as pessoas dos outros departamentos, dos outros setores, a conhecer o que nós fazemos, como nós pensamos, quem nós somos. Melhora, vamos estar voltando, né, no começo da aula, comunicação, melhora relacionamento, né? Melhora, né, vamos dizer assim, a qualidade de vida. Porque aí você de manhã, ao acordar, você diz, opa, isso mesmo, vamos lá trabalhar porque vou encontrar meus amigos. Né? Porque aí automaticamente, né, vamos dizer, você vai trabalhar, mas vai trabalhar alegre, vai trabalhar feliz. E aí eu faço novamente aquela pergunta, você não identificou motivos que te levam à ação? Você com isso então, né, atendendo o seu cliente interno, você não vai com muito mais motivação trabalhar? E automaticamente, sua empresa ganhando mais. Gente, abra um parênteses, seja uma empresa com 1 ou 2 funcionários, ou seja uma gigantesca multinacional com 50, 60 mil funcionários,
Não importa. O conceito do cliente interno é fundamental para a sobrevivência, para a sua sobrevivência, né? Para a sua motivação, para a sua qualidade de vida, porque você agora realmente, né, conheceu o mercado, sabe o que ele quer, se conheceu no marketing pessoal, na motivação, nos seus potenciais, nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos, nas suas limitações, né? E você viu que a comunicação, conversar e comunicar-se dentro da empresa traz o quê? Traz ganhos para você, em primeiro lugar, para a sua equipe. Gente, equipe e não equipe, é equipe. Para o seu departamento, para o seu setor, para a sua empresa, para a sua comunidade, para a sua família. Gente, vamos começar a usar, vamos começar a visualizar melhor essa grande ferramenta, né, do tal do endomarketing, né, de ter esse conceito do cliente interno, né? E, gente, né, deixa eu aqui abrir um parênteses, né? Eu um dia cheguei numa empresa, né, numa empresa de transporte rodoviário de passageiros, né? E a parte da portaria dela era terceirizada, né? Aí eu cheguei assim, né? E aí tinha aqueles 5x5, vocês conhecem, né? Aqueles 5x5, aquele 38 assim, e... Boa tarde, com quem que o senhor quer falar? Só um minutinho, espera aí. Né? E eu, né, só fui assim, ó, né? Só fui me abaixando, né? Porque o cara era... O cara guardava o patrimônio, sem sombra de dúvida guardava o patrimônio, mas te atendia muito mal. Aí, automaticamente, cheguei e comecei a conversar com o diretor da empresa, né? Ele falou assim, olha, Alexander, nossa, os programas aqui de endomarketing dentro da empresa, né? Realmente, de comunicação, de desenvolvimento dentro da empresa estão muito grandes, muito bonitos, né? Aumentou a produtividade, os desperdícios, né? Realmente diminuíram bastante. Aí eu falei assim, pois é, mas deixa eu só te fazer uma pequena perguntinha, bem pequenininha. E o pessoal lá da portaria, da recepção, eles estão dentro desse programa? Não, lógico que não, porque eles são terceirizados. Aí eu só falei assim, puxa, eles podem ser terceirizados, quarteirizados, quinto qualquer coisa. Mas eu, como cliente, cheguei na sua empresa e fui mal atendido. Se lá dentro as coisas estão funcionando, mas lá fora não funcionou, na entrada não funcionou. Quer dizer que em programas de endomarketing, em programas de cliente interno, os terceirizados, os quarteirizados, os fornecedores, todos têm que entrar, todos são clientes internos. Não são só os seus funcionários, não são só os seus colaboradores. Gente, vamos pensar nessa reflexão. O que é que nós realmente estamos fazendo? Vamos voltar aí novamente para o slide. Eu preciso de você. Você precisa de mim e nós precisamos do cliente. Porque sem o cliente, nós não conseguimos sobreviver. O cliente interno, o cliente externo. E se o cliente não vem e compra da gente, a nossa empresa não fatura, o departamento pessoal começa a demitir as pessoas. E aí o que nós vamos fazer? Foco no cliente interno, de fato. Você acabou de acompanhar a terceira aula do curso Motivando Talentos para a Qualidade Total de Atendimento, com o administrador Alexander Bayer, pós-graduado em marketing. Na próxima aula, o tema central é como dar atenção ao cliente. Não perca, até lá!